Fala pessoal, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, e mais uma vez o gato subiu no telhado, né? Mais uma vez o gato subiu no telhado. A nossa enquete aqui de sexta-feira estava certa, né? A maior parte aqui das pessoas acreditava que não haveria um acordo e ele realmente não aconteceu. É claro que sempre tem a dúvida, né? A imprevisibilidade está no dia a dia do que a gente faz aqui, mas havia grande possibilidade de realmente isso não se concretizar, por todos os pontos que nós havíamos já conversado na sexta-feira, na quinta-feira. E, enfim, eu vou destrinchar um pouquinho aqui algumas atualizações que nós tivemos em relação à guerra e também o que de fato pode ter ocasionado aí esse novo bloqueio do Estreito de Hormuz, tá? Vamos comentar sobre isso. Gerson Moscardo, bom dia, meu amigo. Pessoal aí da equipe da Euro, bom dia. Muito bom dia aí a todos. Bom, pessoal, vou começar a ler um pouquinho aqui algumas informações importantes que eu acho importante a gente mesmo lendo, né, tem em mente aí. Então, o Estreito de Hormuz ele foi bloqueado novamente após o Irã voltar atrás, dizendo que não aceitaria manter a rota aberta enquanto o bloqueio americano continua em vigor. E aí, palavras aí das autoridades iranianas, né? É impossível que outros passem pelo estreito enquanto nós não podemos, tá? Donald Trump acusou o Irã de violar o cessar-fogo de 2 semanas, que encerra amanhã, né? Inclusive, amanhã, dia 21, encerra esse cessar-fogo. Anunciou a apreensão de um navio iraniano em operação conjunta e ameaça a novas sanções diretas à infraestrutura do país caso Teherã não aceite os termos americanos. Então, se realmente não chegar a um acordo, a gente já sabe que possivelmente teremos aí novas agressões, né, novos ataques aí de ambos os lados. Do outro lado, o governo iraniano respondeu, classificando o bloqueio dos Estados Unidos como ilegal e uma violação da trégua, enquanto negava oficialmente uma nova rodada de negociações apesar de sinais desencontrados sobre encontros no Paquistão nos próximos dias. Não há confirmação de nenhum encontro, mas existe alguma expectativa que ele de fato ocorra, apesar de não ter nenhuma confirmação. Em paralelo, Israel voltou a bombardear o sul do Líbano, quebrando a trégua de 10 dias. O pano de fundo é um impasse estrutural. Os Estados Unidos usam o bloqueio naval como instrumento de pressão para forçar as concessões, né, do programa nuclear iraniano, enquanto o Irã utiliza o controle sobre o Estreito de Hormuz como principal alavanca de negociação. Mais do que a escalada em si, o que muda, na verdade, para o mercado é a quebra de confiança que foi construída na sexta-feira, né? Quem estava no mercado viu o mercado virando para esse lado mais otimista. Eu acho que a gota d'água, positivamente, era, de fato, a reabertura do Estreito de Hormuz, que foi, inclusive, anunciada, mas ela não se concretizou por conta desses motivos que a gente está falando aqui. Basicamente, o Irã falou, bom, por que eu vou deixar o estreito aberto se eu mesmo não posso usar o estreito, né? Mas isso tem tudo a ver com essas negociações que estão acontecendo aí, esses termos que também, no final das contas, o grande outro ponto importante era a parte da negociação do programa nuclear iraniano, que é um dos pilares em relação ao que os Estados Unidos quer bloquear, e até o momento não teve nenhum avanço, né, digamos assim. Vamos ver como que vai acontecer aí os próximos dias para a gente ver se eventualmente vamos ter algum avanço em relação a esses pontos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ó, o Murilão 20. Bom dia, pessoal. Bom dia, Murilo. Deixa eu pegar mais alguns pontos que eu tinha anotado aqui para vocês.
Nos Estados Unidos, a semana ganha uma atração maior amanhã, né? Porque amanhã vai ser o dia da audiência da nomeação do Kevin Warsh. Quem não sabe, o Kevin Warsh é que foi indicado pelo Trump para substituir fugiu o nome dele agora aqui. O Powell, Titio Powell. O Warsh que vai substituir o Titio Powell. E ele vai ser sabatinado amanhã, né? O evento pode oferecer algumas pistas em relação à condução futura do Fed. Com certeza, né? À medida que ele for sabatinado, ele vai trazer algumas ideias, né? E aí a gente pode ver alguma expectativa aí do que ele imagina para a condução da política monetária americana, tá? Bom, aí eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco sobre calendário econômico e outros pontos importantes que a gente tem aí lá nos Estados Unidos, tá? A gente já fala disso, vamos começar a falar um pouquinho do nosso panorama aqui. Trazer aí os fechamentos que aconteceram ao redor do mundo. Então a gente teve Ásia fechando positivo, 0,76 de alta, Hang Seng 0,77, Nikkei 0,60, Kospi 0,44 e o S&P australiano 0,07 de alta. Dá uma olhadinha se teve algum calendário econômico para a Ásia. Durante a madrugada teve taxa preferencial de empréstimo, que ficou em linha, 3%. Isso provavelmente essa aqui é do anual e essa aqui é do mensal 3,5. Na verdade, a gente tem algumas que são mais longas, mais curtas, aqui não está especificando, mas provavelmente tem alguma diferenciação, mas está em linha, o mercado não está preocupado com isso, tá? A gente já observa, teve índice de preço ao produtor, né, no bloco europeu, que veio um pouquinho acima do esperado, bloco europeu não, na Alemanha, né, que veio um pouquinho acima do esperado, vamos ver se isso trouxe algum movimento em relação à Europa. Acredito que não, porque o mercado está olhando para essas questões da guerra, né? Vamos dar uma lida aqui em relação a essas questões. Bolsas asiáticas avançam apesar da escalada entre Estados Unidos e Irã. As bolsas asiáticas subiram, mesmo com o aumento das tensões entre Estados Unidos e o Irã, no final de semana, após as novas interrupções no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos apreenderam um navio cargueiro da bandeira iraniana no Golfo de Omã, enquanto Teherã reafirmou o controle sobre a rota, depois que o Washington bloqueou, depois que o Washington se recusou a suspender o bloqueio aos portos iranianos. O Nikkei subiu 0,6, com ações de inteligência artificial superando preocupações com o aumento das tensões no Oriente Médio. Xangai subiu 0,76, Shenzhen 0,55, atingindo seu maior nível desde dezembro. Após o PBOC reafirmar a sua postura monetária apoiadora e moderadamente frouxa. A taxa básica de juros para empréstimos de um ano permaneceu em 3%, apoiando o setor financeiro. O Hang Seng subiu 0,77 e o Kospi 0,44. Então, como a gente comentou, realmente tudo, apesar, né, na verdade, no final de semana, do cenário ser um pouco mais negativo, a Ásia acabou conseguindo se comportar aí com um cenário um pouco mais positivo, né? Aí a gente tem aqui algumas outras pequenas observações sobre o Irã, né? O Irã alerta que não pode e não irá garantir a passagem segura pelo Estreito de Hormuz se os Estados Unidos continuarem tentando restringir as exportações de petróleo de Teherã. Então, esse aqui é outro ponto importante que a gente
já havia comentado, mas eles deixaram esse highlight aqui. O vice do Irã, Mohammad Reza Aref, afirmou hoje que a segurança do Estreito de Hormuz tem um preço. A segurança do Estreito de Hormuz não é gratuita. Não se pode restringir as exportações de petróleo do Irã enquanto se espera segurança gratuita para os outros. A escolha é clara. Ou um mercado de petróleo livre para todos, ou o risco de custos significativos para todos também. Vamos dar uma olhadinha sobre as questões da Europa. Como eu comentei, a gente teve índice de preço ao produtor, que veio um pouquinho abaixo do esperado, que é bom lá na Alemanha, mas o mercado não isso, tá? Então, bolsas europeias recuam com o receio da escalada do conflito. As bolsas europeias recuam na segunda-feira com a volta das preocupações de escalada das tensões do conflito no Oriente Médio. O Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo entre os dois países após a apreensão de uma embarcação iraniana no final de semana e prometeu retaliação. Por sua vez, Donald Trump afirmou que o navio comercial desobedeceu ordem de parada das forças americanas. O incidente coloca em dúvida o andamento das negociações de paz em meio à proximidade do fim da trégua de 2 semanas, na quarta-feira. No campo acionário, os papéis de petrolíferas se destacam entre os maiores ganhos, enquanto ativos de mineradoras performam no sentido oposto. E aí ele fala os percentuais. Basicamente é isso, né? Foi feito o acordo para a liberação. Mas aí o Irã tentou passar, os Estados Unidos não deixou o navio deles passar. Então, de fato, né? Não estou aqui defendendo, longe de mim, mas não faz muito sentido, né? Como que eu vou acordar que eu vou liberar, ou seja, não vou fazer mais nenhum ataque para o estreito, sendo que os meus navios não podem passar? Então, realmente fica difícil chegar num denominador comum, né? E é isso que a gente vê aí em todos esses pontos em relação à guerra do Irã e os Estados Unidos aí. Os pontos são muito divergentes, por isso que fica cada vez mais difícil de chegar a um denominador comum, né? Só voltando um pouquinho, acabei não comentando, na sexta-feira a gente teve um fechamento positivo, né? Nasdaq 1,52, S&P 1,20, Dow Jones 1,79, Russell 2,11. Mas no momento, a gente tem aqui o futuro das ações americanas todos mais negativos, né? Microsoft 0,72 de queda, Nvidia 0,89, Amazon 0,87, Google 0,78. Só o setor de energia que está um pouco mais positivo, por óbvio, né? Com o petróleo um pouco mais positivo, o setor de energia fica mais positivo mesmo. Quando a gente olha o dólar, a gente tem o DX nesse momento 0,20 de alta, o dólar frente ao euro 0,05, frente ao iene 0,20, frente à libra 0,07, frente ao dólar canadense 0,04, frente à coroa sueca 0,09, frente ao franco suíço 0,01 de queda. Entre os emergentes, vamos dar uma olhadinha aqui como que abriu o dólar, né? O dólar nesse momento está 0,10 de alta, mas totalmente dentro da estabilidade, né? Nada muito relevante. Frente ao peso, a gente tem o dólar 0,34 de alta, frente ao dólar australiano 0,16, frente à lira turca 0,07, frente à rupiah indiana 0,38, frente a yuan chinês 0,01, frente ao rublo russo 0,84 de queda. A gente também vê, apesar de levemente positivo, tudo dentro da estabilidade em relação ao dólar entre os emergentes. Quando a gente vai para os treasuries, a gente tem o de 2 anos 0,68 de alta, de 10 anos 0,33 e de 30 anos 0,14, corroborando aí com esse cenário mais positivo para o dólar e negativo para a Bolsa, apesar do dólar ainda estar um pouquinho mais comportado. Commodities, a gente tem o WTI 5,38 de alta e o Brent 4,80. Lembrando que o fechamento de ambos aí foram abaixo de $100, né? Deixa eu até pegar aqui que eu tenho o histórico. O Brent, ele fechou com 9% de queda
aos 90 dólares, e o WTI, isso na sexta, né? 11,45 de queda aos 83 dólares, né? Mas aí agora a gente já está vendo tudo um pouco mais positivo por conta dessa retomada do bloqueio do Estreito de Hormuz. O ouro, nesse momento negativo 1,06 e o minério de ferro fechou positivo 1,16 lá em Dalian, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, mas os motivadores com certeza são os mesmos. Vamos só ver se trazem alguma outra particularidade aqui em relação ao petróleo. O petróleo avança com preocupações sobre a escalada do conflito no Oriente Médio. Bom, deixa eu só ver aqui antes quem mais mandou bom dia pra gente, tá aí com a gente. W Balex, bom dia, meu amigo. Leila Souza, bom dia. Zaira Alves, bom dia. Bom dia a todos. Os contratos futuros de petróleo registraram um avanço nesta segunda-feira depois de forte queda na sessão anterior, em meio às renovadas preocupações com a escalada do conflito do Oriente Médio antes do fim da trégua entre Estados Unidos e Irã. Um incidente no final de semana envolvendo a apreensão de um navio iraniano por forças americanas levou às tensões na região, colocando em dúvida o andamento das negociações de paz. Nesse cenário, o Irã alega que a manutenção do bloqueio do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos viola o cessar-fogo entre os dois países. Então, são as mesmas coisas que nós havíamos falado anteriormente, tá? Nesse momento, o VIX sobe 10,25, né? Abriu muito pior, né? Quando a gente olha os futuros das bolsas americanas, o futuro abriu ali, Nasdaq, né? Perto dos 26.500, voltou bastante. E até realmente a abertura tende a ficar um pouco mais lateralizado. Vamos dar uma... a gente tem os criptoativos também caindo, né? Hoje nem tão forte quanto a gente viu anteriormente, mas está caindo. Bitcoin 0,25 de queda, Ethereum 0,73 de queda, Cardano 0,53 de queda, Solana 0,66 de queda, Tether no 0 a 0, XRP 0,83 de queda, também todos um pouco mais negativos, mas dentro de uma certa estabilidade. Menos negativo do que os outros ativos de risco, né? O que não é normal. Normalmente, elas têm, né? Os criptoativos acabam amplificando um pouco mais esses percentuais aí, sejam positivos ou negativos, mas hoje não está sendo o caso. Bom, em relação ao calendário, eu quero olhar o calendário da semana com vocês, porque a semana tem algumas coisas interessantes, tá? Então hoje, nada demais, não temos nenhum calendário econômico relevante. Amanhã, feriado aqui em Brasil, né? Mas lá fora não tem nenhum outro país em feriado. Então a gente vai ter aí o Reino Unido trazendo variação de emprego. Na Alemanha, nós vamos ter o índice ZEW. E nos Estados Unidos, variação semanal do ADP, que não é um dado relevante, mas vendas no varejo sim, tá? No caso, as vendas do varejo, elas vão trazer bastante essa leitura sobre a resiliência do consumo, né? E aí sim sobre o espaço dos reajustes da política monetária. Acho que aqui realmente a gente pode ver alguma particularidade, né? O mercado trazendo talvez alguma importância um pouco maior em relação a esses dados, tá? Vamos ver se eles se confirmam aí com uma importância maior para o mercado. Amanhã também a gente vai ter falas de alguns Fed Boys e, como eu comentei, vai ser o dia da sabatina do novo provável presidente do Banco Central americano, Kevin Warsh. Então, também vai ser um dia que vai ser marcado por isso, não tem um horário aqui em específico, mas a gente tem que ficar atento, porque a depender do que ele traga em relação à expectativa de como ele vai conduzir a política econômica americana, a gente pode ter um reflexo no mercado, seja positivo ou negativo, então vamos ter que ficar bem atento em relação a isso. Na quarta-feira... e a gente também tem alguns balanços, né?
mas aí eu acho que os balanços são a partir de quarta. Quarta de manhã a gente tem alguns dados do Reino Unido. Alguns discursos do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, não tem nenhum calendário relevante amanhã, tá? Amanhã não, desculpa, na quarta-feira. Realmente, na quarta, a gente não tem nenhum calendário relevante. Na quinta-feira, aí na quarta, pós-fechamento, a gente vai ter balanços, né? Aí a gente tem aqui o balanço da Tesla e da IBM. E aí sim é importante a gente ficar de olho, porque a Tesla é uma das 7 magníficas e a IBM, apesar de não ser, tem uma certa relevância. E aí sim a gente tem que ficar muito atento em relação a esses balanços que podem trazer alguma outra temática olhando para a inteligência artificial. Vamos ter que ficar atento, vamos ver como o mercado vai interpretar os números. A gente não pode esquecer que das últimas vezes que saíram dados, balanços, né, dessas empresas, teve todo aquele receio em relação a possível risco da alavancagem, de endividamento dessas empresas, em relação a se a inteligência artificial vai de fato trazer o lucro esperado versus o endividamento que essas empresas estavam tendo. Então, essa temática pode voltar à tona. A gente tem que aguardar, interpretar e ver como o mercado vai reagir em relação a esses novos balanços aí das empresas que estão no nicho, né, de inteligência artificial como um todo. Na quinta-feira, no período da manhã, tem o PMI da Alemanha, importante, PMI do bloco europeu, também importante, PMI do Reino Unido, e nos Estados Unidos também PMI de setor de serviço, PMI industrial, PMI composto, aí sim realmente vai trazer possivelmente algum balanço um pouquinho maior, né? O PMI é um dado relevante que direciona a atividade econômica, né? Acima de 50 mostra uma atividade econômica mais aquecida, abaixo mostra a retração, né? A expectativa da atividade, né? Se é de retração ou de um aquecimento, e aí sim a gente vai ter isso na quinta-feira. Na sexta-feira, vendas no varejo no Reino Unido, alguns dados na Alemanha também menos relevantes, o índice IFO e confiança do consumidor por lá nos Estados Unidos, também é um dado que não tem tanta importância, mas vai sair na sexta-feira, vamos acompanhar, beleza? Então não é uma semana maravilhosa em nível de calendário econômico, mas tem lá a sua importância, tá? Então vamos ter que acompanhar com bastante atenção a esses dados. Falando um pouquinho de Brasil, pessoal, essa semana a gente pode ter algum tipo de anúncio, né, em relação à parte de endividamento. A equipe econômica deve anunciar essa semana um pacote de medidas para conter o endividamento das famílias e empresas, com foco em pequenos e médios negócios, além de iniciativas de crédito para o setor produtivo. A expectativa é que o anúncio ocorra a partir da quarta-feira, com o retorno do presidente Lula após a agenda no exterior. Além disso, a gente também tem a questão da escala 6x1, tá? Que está sendo travada aí algumas brigas em relação ao protagonismo. Como eu já comentei anteriormente, por enquanto, isso não está sendo, não está trazendo preço, né, para os ativos aqui no Brasil, mas pode começar quando a gente vai chegando mais perto da eleição, né? As próprias pesquisas vão começar a trazer mais preço nos ativos, então vamos ficar bem atento em relação a esses assuntos, né? Mesmo que no pano de fundo, para que a gente, no momento que começar a fazer algum preço, a gente conseguir interpretar isso da maneira correta. Então é bom a gente saber mais ou menos o que está acontecendo, tá? E depois, à medida que isso começar a fazer preço, a gente se aprofunda, porque é bastante assunto aí para a gente entender no detalhe. Certo? Dúvidas? Agora sim, né? Olhando de uma maneira geral,
o mercado está mais negativo. É um assunto mais delicado, né, que aconteceu aí em relação à expectativa do mercado. O mercado trocou totalmente a expectativa. E agora a gente vai ter que ver os próximos passos. Mas aparentemente, se não houver nenhuma novidade em relação a um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, alguma notícia em direção à reabertura do Estreito de Hormuz, esse sentimento negativo ele tende a continuar durante o dia, após a abertura do mercado americano e assim por diante, tá? O mercado vai com certeza precificar isso se não tiver nenhuma nova headline, digamos assim, né? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Diário do Trader, tá? O Diário do Trader é a nossa plataforma de análise de performance. Aí do lado direito da telinha de vocês tem um QR Code. Convido quem ainda não é inscrito a escanear o QR Code, se inscrever no Diário do Trader. Vocês vão ter acesso gratuito durante 30 dias, tá? No Diário do Trader. O que vocês vão ter lá dentro? Para que serve, né, o Diário do Trader? É uma plataforma de análise de performance. Basicamente, como eu canso de falar aqui todos os dias, mas é importante para quem ainda não sabe, para a gente conseguir evoluir no mercado e alcançar a consistência, a gente precisa ir durante essa jornada corrigindo os nossos erros, né? E é difícil a gente conseguir entender onde a gente está acertando e onde a gente está errando. O Diário do Trader, ele mostra para você exatamente isso, onde você está errando e onde você está acertando. Com essas informações em mãos, colocando isso num plano de trade e executando o seu plano corretamente, você consegue começar a ajustar o que você precisa ajustar para poder evoluir a sua performance no mercado, né? Fechar, como a gente diz, a torneirinha por onde o seu resultado está saindo atualmente, né? Porque todo trader, por mais que ainda não seja consistente, faz dinheiro em algumas situações. O problema é que em outras situações o dinheiro acaba jorrando, indo embora esse lucro. Exatamente por questões técnicas, por questões emocionais. E dentro do Diário do Trader você consegue identificar por onde esse dinheiro está indo embora. Janelas operacionais, estratégias, sentimentos e assim por diante. Então, o que você consegue fazer aqui dentro do DT? Conectar a sua conta da B3, tá? Você faz o acompanhamento, o raio-x da sua performance, com muito mais informações do que essas que a gente comentou aqui. Você cria análises personalizadas, como, por exemplo, as estratégias que você utiliza no dia a dia. E aí, baseado nessas informações que você colocou, a nossa plataforma consegue mostrar para você quando aquela estratégia funciona melhor e quando ela não funciona, na verdade, né? E você recebe diariamente o seu panorama. E lá no panorama você tem o saldo da semana, o saldo do mês, se para aquela semana você deveria ou não atuar, para aquele dia em específico se você deveria ou não atuar, se você atuar, quais janelas daquele dia você deveria atuar, e assim por diante, beleza? Painel de highlights, são informações bem detalhadas sobre o seu operacional também, as melhores janelas, piores janelas, o melhor resultado, o seu risco-retorno e assim por diante. Controle de assertividade e relação, basicamente é a tabela que a gente consegue chegar na relação de risco-retorno das suas operações, e baseado nessa relação de risco-retorno, a gente consegue mostrar qual deveria ser o seu percentual de assertividade para você começar a fazer dinheiro no mercado, né? Existem estratégias que tem até uma correlação negativa de risco-retorno, né? Ou seja, quando você ganha menos do que quando você perde, mas isso atrelado a um determinado percentual de assertividade vai fazer você ganhar dinheiro. Não tem como, tá? E aí é exatamente essa informação que a gente traz aqui no controle de assertividade e relação. Análise de payoff, que mostram as janelas onde você tem o melhor e o pior risco-retorno dentro da sua performance. E aí, como eu já falei, a integração com a B3, e para alguns planos a gente pode já fazer também o seu plano de trade, tá? A gente já faz para muitos traders e isso tem trazido muito resultado aí e conseguido fazer alguns dos nossos traders chegarem à consistência, né? E esse é um processo que é construído aos poucos e com certeza vai ajudar vocês também.
Certo? Dúvidas? Todo mundo está entendendo aí o cenário para o dia? Mandem aí. O que vocês acharam do cenário do dia? Como que vocês vão atuar no mercado hoje? É muito importante a gente ter isso em mente para conseguir ler da forma adequada o mercado, né? E isso vai trazer uma assertividade muito maior nas nossas operações, tá, pessoal? Muito maior mesmo. Deixa eu ver se o nosso próximo convidado já está na ponta aí. É o Felipe. Manda bala então aí, Felipe. Opa, bom dia. Fala, Felipão, beleza? Beleza, meu amigo? Como foi o final de semana? Opa, tranquilo, graças a Deus. E o seu? Ah, foi tudo certo também. Meio triste, né? Porque não tem pregão. Agora nós tá Né? feliz. Mas a semaninha promete ser bem bacana, viu? Acredito que vai trazer bastante oportunidade pra gente essa semaninha. Também acho. Falam que é aquilo, né? Você sabe que tá na profissão certa quando você ama segunda-feira e odeia a sexta. É verdade, é verdade. Não, eu fico chateado quando tem os feriados aqui no Brasil, né? Que aí Nossa, e amanhã, descasa né? com a agenda lá de fora, é complicado, viu? É horrível mesmo, cara. Tudo é o contrário, né? É verdade, é verdade. A gente tinha que estar com o calendário igualzinho dos Estados Unidos, ia ser melhor para mim. Ia ser ótimo também, viu? Amanhã a gente não tem, né? Amanhã é fechado. Amanhã aqui na B3 é fechado, mas o pregão lá fora é aberto. É aberto. Aí vão operar Aí tá normal, bom. vida que segue. Vida que É, não, segue. nada daqui ouro que me segure amanhã. É. É isso aí. Beleza, Felipão. Muito obrigado, cara. Bom dia aí para você, bom dia para todos aí. E vamos para uma semaninha aí. Mais uma. Abraço. Valeu, Fernando. Tamo junto. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa programação.